Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor especialista em filosofia. Estamos com conteúdo de primeira série, estamos aí na nossa 10ª aula. Tá? Estamos trabalhando uma temática muito interessante, né? A filosofia como arte de problematizar. Né? Então, a filosofia ela é um conhecimento humano, é uma parte do conhecimento humano. Na verdade, ela sintetiza tudo aquilo que é o conhecimento humano. Né? Então, tudo aquilo que o homem produz, né, e faz se conhecer é um ramo da filosofia. Aliás, a filosofia ela é o ramo de todo conhecimento, inclusive da ciência. Agora, é claro que existem segmentos, né, ideias diferentes, divergentes, paradigmas que foram construídos, teorias, que é também elementos da filosofia. Ou seja, o conhecimento não é só um, são várias ramificações de conhecimento. Tá? E aí, hoje, a gente vai trazer essa problemática. Né? O que a filosofia, então, faz dentro do conhecimento humano? Ela vai questionar o mundo, ela vai problematizar as coisas para criar lógica, tá? Para ter sentido. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. É um textozinho introdutório, nós vamos estar usando esse texto como base de roteiro para a gente poder dialogar, entender essa retórica, né, de todo esse conhecimento. Então, na introdução ele vai dizer, o conhecimento histórico diz respeito à razão alheia. São os dados daqueles que são gerados ao longo do tempo, principalmente pelos grandes pensadores da humanidade, tais como Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes e outros. Então, vocês veem no texto aí que ele começa falando, por exemplo, de Sócrates, que foi anterior a todos os pré-socráticos, porque ele é o divisor de água aí, ele questionou o mundo, né, e tal, problematizou a filosofia, depois veio Platão, construindo as suas ideias do mundo sensível e a ideia do suprassensível, né? Mais tarde vem as categorias, distribuições desse conhecimento por Aristóteles, que foi um grande divulgador do conhecimento humano, né? E aí vai dar um pulo, aí, um salto, né, de todo o pensamento construído pela patrística escolástica, né, de todo o período medieval, e cai justamente em Descartes, que foi, né, aí o grande questionador do conhecimento. Né? Ele foi um racional que questionou principalmente o conhecimento dado pela empiria. Né? Ele vai trazer aí novamente o logos, né? O logos, né? Ou seja, a lógica, né? O conhecimento lógico. Tá bom? Então, o conhecimento racional, por sua vez, fundamenta-se nos princípios da razão e não exclusivamente nos dados alheios. Filosofar quer dizer problematizar e, mais especificamente, formular problemas. O problema filosófico não deve ser confundido com outros problemas qualquer, como um problema matemático. Certo que a matemática também está intrínseca, né, dentro da filosofia. Só que os problemas que são gerados pela matemática não são os problemas filosóficos, mas a filosofia ela tenta trabalhar justamente a humanidade, as questões que não são respondidas, as questões que estão aí, que ainda estão em vigor, que precisam ser resolvidas, tá? Em que se procura construir teoremas. Na filosofia, ele se assemelha ao questionamento que Sócrates fazia em sua época, quando indagava o seu interlocutor através da ironia e da maêutica. Assim, é preciso interrogar, duvidar, né, hesitar, examinar, ou seja, pensar. Então, a filosofia, ela problematiza o conhecimento pensando, construindo teoremas, construindo paradigmas, para que outros venham quebrar esses paradigmas, tá bom, gente? Então vamos lá, o primeiro teórico da problematização agora na modernidade, certo? Que tem vários outros pensadores, mas vamos usar esse, que ele é muito importante porque é um autor contemporâneo, tá? Bertrand Russell publicou em sua obra Os Problemas da Filosofia em 1912. Essa obra elenca 15 capítulos sobre alguns dos maiores dilemas ligados à teoria do conhecimento, que é um ramo da filosofia, tá? Essa síntese tem a intenção de analisar os pressupostos e debates preliminares levados para fomentar a base para uma teoria do conhecimento, bem como a colocação e a apresentação dos principais pontos da teoria do conhecimento russeliana e, por fim,
dissecados e evidenciados os conceitos, presumir o posicionamento epistemológico adotado pelo filósofo. Rawls se volta aos problemas clássicos da filosofia, especificamente os problemas da teoria do conhecimento. Talvez até podemos afirmar que as teses defendidas são decisivas para o surgimento tanto do empirismo lógico como da filosofia analítica, que são esses ramos que estão ligados justamente à razão, que estão longe, né, da transcendência, do subjetivo, que é uma outra área da filosofia. Então, toda corrente científica vai se apoiar justamente nessa filosofia analítica e nesse empirismo lógico, tá bom, gente? Então vamos lá, divisão da sua teoria. Segundo Bertrand Russell, a filosofia é um exercício libertador da oxidação crítica de nossas crenças fundamentais. E quando fala fundamentais, se volta justamente para essas teorias criadas pela religião. A religião ela é fundamentalista porque ela usa um versículo, uma Bíblia, uma teoria de um guru espiritual e elas não estão sujeitas a nenhum tipo de argumentação, ou seja, é aquilo e aquilo. Então, aquilo é fundamental para eles. Então, Bertrand ele vai questionar, ele vai problematizar, certo? O conhecimento. Ele vai dizer que o conhecimento desenvolvido, né, por ele, pela essa lógica é libertador. Ele vai levar o homem ao conhecimento pleno, né, à racionalidade. E, nesse caso, de nossos conceitos, né, da nossa vivência. E aí ele vai dizer duas coisas bem importantes nessa obra que está aí o impacto da ciência na sociedade, que está bem aí do lado de vermelho. Será que os nossos conhecimentos são indubitáveis? Ele pergunta nessa obra. Será que se funda o nosso conhecimento? Os fundamentos deles são sólidos? Realmente, tudo aquilo que a gente tem se apoiado realmente, ele é sólido? Ou seja, você já pensou construir sua casa numa areia ou sobre a rocha, né? Ele está querendo dizer, de certa forma, nessa maneira, nessa direção. Então, a partir do conhecimento da filosofia da matemática, interroga-se sobre o lugar do conhecimento na lógica e na própria matemática. Então, ele vai trazer esse conhecimento lógico e matemático e vai dizer que esse é o conhecimento verdadeiro para a gente poder desenvolver. Então, existem três teses presentes na sua obra. A rejeição do realismo. O que é o realismo, professor, dentro da filosofia? É uma corrente da filosofia que enfatiza a completa independência da ontologia. O que é ontologia, professor? É o conhecimento daquilo que tudo que não é físico. A ontologia estuda, por exemplo, os mitos, os deuses, né? Aquilo que não pode ser calculado nem medido, tá bom? Então, da realidade em relação aos nossos esquemas conceituais ou crenças ou ponto de vista. Ele também vai ter uma subdivisão aí, que é a rejeição do idealismo. O que é o idealismo, professor? O idealismo parte do princípio de que há uma existência metafísica de uma realidade complexa e ideal. Ou seja, ele vai se opor a tudo isso. A rejeição do idealismo, que é essa ideia concebida de metafísica, que realmente existe um ser, existe deuses que o homem não pode provar, mas sabe que existe, que está lá e tal, né? E aí tem essa ideia e que não pode se desfeita esse paradigma. Então ele vai contrapor tudo isso, essas ideias, tá bom? Então a segunda divisão ele vai dizer há dois tipos de conhecimento, o inato e o direto. E isso tudo é a arte de problematizar, é criar paradigmas, é criar problemas para serem transpostos. E aí, quando surge um outro pensador, ele vai lá e vai tentar resolver esse problema da filosofia, né? No caso de Bertrand, ele vai colocar nessa direção, né? O conhecimento ele precisa ser racional, lógico, longe de toda essa construção metafísica, essa construção ontológica do homem a partir das suas percepções. Então ele vai dizer, o conhecimento direto tem outras qualidades, o conhecimento por apresentação direta de um objeto. Ao nosso espírito, há duas espécies de conhecimento, o conhecimento por experiência e o conhecimento que ele está dizendo que é o indutivo, né? A intuição que vem para você.
Você não tem a menor ideia, mas vem aquela intuição, você aprende, você adquire, sem que sente numa mesa ou vá lá fazer alguma pesquisa, simplesmente vem aquele insight na sua mente, você aprende. E por experiência também, que são os conhecimentos das informações sensoriais, a cor, o odor, a textura, né? Por exemplo, a intuição, né, relacionadas aos universais. O essencial do nosso conhecimento que podemos se basear em, né, descrições e inferências, que no caso ele usa a lógica, né, para poder descrever as suas teorias, né, as suas teorias céticas. Tá bom, pessoal? Então vamos para o nosso exercitando, e aí eu quero que você visualize aí essa questão que está voltada justamente para a nossa aula, que é uma questão aí de uma faculdade. Ela vai dizer, um dos pontos altos da filosofia grega é a teoria do conhecimento. Entre seus pensadores encontra-se Sócrates. Ao dialogar com seus interlocutores, Sócrates assumia a humildade e a atitude de aprender e multiplicar as perguntas levadas ao seu adversário à contradição, obrigando a reconhecer a sua ignorância. Esse método socrático denominava-se alegoria metodológica do conhecimento, segundo a qual se desenvolve o conhecimento a partir do senso comum. Alegoria não, porque Sócrates nunca escreveu nenhum tipo de alegoria, né? Platão vai escrever alegorias, né? Metafísicas, né? Ele vai escrever a alegoria da caverna, tá? B, maêutica, metodologia segundo a qual a ideia é gerada ou acordada. Então, a ironia e a maêutica são duas das táticas usadas justamente por Sócrates, ou seja, ele ironiza uma pessoa, coloca a pessoa em contradição e a partir dessa contradição é gerada nesse cidadão um conhecimento que para ele se chama maêutica, ou seja, a mãe ética, ou seja, como se Sócrates fosse um parteiro que estivesse produzindo conhecimento na pessoa, a pessoa dá luz ao conhecimento. Então a nossa questão certa é a questão B. Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui para cá, o professor César fica por aqui. Agradeço muito a você que participou dessa aula de filosofia, né? Esteja sempre buscando maiores informações. Vá lá na plataforma Edu, que tem acesso a todo o conhecimento que está disponível lá dessa aula e de outras mais. E também lá no YouTube, webaulas.ead.c.br. Um grande abraço e um tchau. O professor César fica aqui.